Este é o Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E quem está aqui comigo agora é o João Elias. Ele é atual vendedor aqui do Live hoje. E vou te contar, viu, gente? Ele recebeu essa promoção há muito pouco tempo e já está dando show nas metas aqui. Bem-vindo, João! Fala, Lari, um prazer falar aqui para esse ecossistema de vendas que a gente está criando, para toda a comunidade e poder contribuir para quem está vindo aí, seja como SDR, como closer, né? Um pouco do aprendizado para fazer sales engagement, independente da indústria do ramo que você tiver. Perfeito. E o tema que o João vai trazer para a gente é isso que ele acabou de comentar. Ele quer contar para vocês sobre sales engagement no dia do vendedor. É basicamente como conseguir entregar uma experiência de compras e, ao mesmo tempo, ter visibilidade e produtividade daquilo que você faz. Tô certo, João? Perfeito, Lari. Quando a gente fala de sales engagement, a gente fala de 3 pilares que são fundamentais. Então, a gente fala de experiência de compra, né, para o lead, a gente fala de produtividade para o time de vendas e também de visibilidade para a gestão em termos de métrica. Então, como que você faz para ter esses 3 pilares bem alinhados, né, indo na mesma direção, é o segredo aí dos melhores times, dos times campeões. Sim, e assim, até para a gente começar, João, será que você explica de forma prática o que para você é sales engagement? Pessoal, sales engagement, no fim das contas, é você entender em qual momento do lead, qual o momento que o lead se encontra, né, na jornada de compras ideal. Então, a primeira coisa que a gente pensa no sales engagement é a jornada de compra. Então, vamos lá. A jornada de compra ela é feita de 4 fases fundamentais. Então, tem o aprendizado, descoberto do problema, o reconhecimento do problema, a consideração da solução e, por fim, a decisão de compra. Para você fazer sales engagement, a gente começa a pensar no funil de vendas, que nada mais é que uma ferramenta, digamos assim, para guiar o lead nessa jornada de compra ideal. Então, é fundamental, e aí a gente já sai um pouco da experiência, da jornada e já vai para o âmbito do time de vendas, que os SDRs e os closers percebam em qual momento que o lead se encontra na jornada de compra. Então, por exemplo, Lari, quando eu era SDR, eu pensava em qual momento que o lead se encontra, qual a experiência que eu quero dar para esse lead, para que eu consiga, né, converter esse lead, criar um relacionamento legal. Então, eu era SDR, eu estava lá em cima no topo do funil, e eu tinha que falar sobre aprendizado e descoberta do problema, então, entender qual que era o problema do lead, fazer as perguntas certas e fazer o lead reconhecer o problema. Para isso é fundamental técnicas de vendas, fazer as perguntas certas, né? Por exemplo, do spin selling. Então, você começa a entender a situação do lead, você começa a entender o problema do lead e, claro, a partir do momento que você começa a implicar o lead, ele reconhece mais o problema. E aí é fundamental que você tenha no seu funil de vendas uma cadência que corresponda com aquele momento de compra. Então, não só na ligação, como eu falei, quando a gente está qualificando como SDR, né, pré-qualificando o lead, mas também nos e-mails, nas abordagens no LinkedIn, no WhatsApp, a gente vai tratar exclusivamente de problemas. Por exemplo, alguns dos meus e-mails eu trazia estatísticas de problemas para o lead. São os e-mails que mais convertiam. Por quê? Eu falava, 94% dos gestores não confiam nas suas métricas. 65% dos vendedores do tempo dos vendedores é perdido com atividades não relacionadas às vendas. Então, eu não estava tentando falar de solução com o meu prospect. Eu estava conversando com o lead sobre problemas que ele possivelmente poderia ter. E a partir daí, eu entendo na perspectiva do negócio daquele lead como que é esse problema, como que o problema impacta. E como eu sei mais o conceito, como eu conheço mais sobre receita previsível, eu implico o lead, monto um raciocínio junto com o lead para mostrar que aquele problema pode ser muito maior e que existem soluções. E que se fizer sentido, Lari, eu vou passar ele para o especialista. E aí chega onde eu estou hoje, que eu sou especialista. Hoje os SDRs, o que eu fazia lá atrás,
naquele momento da jornada, naquela experiência de descobrir o problema, os SDRs fazem isso para mim. Então, é fundamental que quando eu recebo um lead de um SDR, essa pessoa já passe para mim quais são os problemas, pelo menos de forma macro, aquilo que foi conversado, qual foi o compromisso de problema que foi feito com o lead. Recebi esse lead, aí a gente já fala da parte da jornada de compra, voltando lá na experiência, né? Voltando no Sales Engagement, da parte da jornada de compra, onde o lead vai sair de, ok, reconheci o meu problema e eu quero considerar uma solução. É por isso que o lead vai estar conversando comigo, porque o SDR fez ele reconhecer aquele problema. E agora o lead está ansioso ou ansiosa para resolver esse problema da melhor maneira. Então, qual que é a minha função como closer? Entender o que foi aquele problema que o SDR me passou, entrar mais a fundo no produto, no mercado, no processo do meu lead, entender o DPCT BA-C9, né? Entender quais são as metas, os objetivos, as dificuldades, o timeline, a urgência, para que, a partir disso, a gente construa uma solução junto. E então, a gente passa para a terceira fase da jornada de compra, relacionando a experiência, mais uma vez, com o funil de vendas. Eu, como closer, depois que eu fiz o diagnóstico totalmente consultivo, faço uma demonstração focado nos maiores problemas que aquele lead pode ter. Então, se eu tenho um lead que ele está com um problema na qualificação no topo do funil, a minha demonstração no Reeve tem que focar em qualificação no topo do funil. Se eu estou com um lead que o maior problema é de produtividade do time, eu já mostro foco mais no Kanban, em como que, ao invés de ser como o CRM, que é mais passivo, o Reeve vai ser mais ativo. Você vai criar uma linha de produção correspondente à jornada de compra ideal para que o seu time veja as próximas atividades para dar a melhor experiência. E se, por outro lado, o lead é uma gestora, um gestor, eu vou focar nas métricas, nas atividades diárias, como que você passa de uma cadência para outra e você tem previsibilidade na receita. Faz sentido para você, Lari? João, eu só queria que você compartilhasse com a gente uma coisa. Você falou muito de dar essa experiência, né, de levar esse problema mais aí focado dentro da ação quando era, né, SDR. E qual seria a sua dica para quem hoje ainda não está conseguindo fazer isso muito bem, não está conseguindo levantar esses problemas? O que você acha que foi relevante, foi uma virada de chave para você começar a efetivamente rodar esse levantamento de problemas? A primeira coisa, Lari, é você tem que entender quais problemas você resolve. E quais são as implicações de não se resolver aquele problema? A partir do momento que você entende a sua proposta de valor, quais problemas você resolve, você começa a pensar em como você vai guiar o lead nessa jornada, e aí existem algumas técnicas, né? Uma delas, que é assim, fundamental, é a escuta ativa. A gente fez um podcast no Sales Follow-up, né, com o Asperinha, e ele fala, você precisa escutar. Tem um clichê que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então, escuta o que o lead está falando. As informações que você obter vão ser fundamentais para você entender o problema e dar um passo à frente, que é implicar o problema. Então, pessoal, para quem está na fase de SDR, eu acho o spin selling fundamental. Como eu falei, é a base. Para quem está em close, aí já entra inteligência emocional em venda, já entra a parte em que você vai lidar com maior pressão e assim por diante. Então, na parte de SDR, entender, primeiro, escutativa, fundamental, né? Criar um rapport, porque você toma muito não, então, saber criar essa ligação inicial e também saber fazer o spin selling e até mais ou menos a parte de implicação. Saber mostrar para o lead quais são os problemas e as implicações de não resolver aquele problema. Porque se você não fizer isso bem, o lead não vai ter um compromisso de problema, não vai ver aquilo ali como urgente e não vai passar para o time de close. Ele vai parar naquela fase da jornada. Respondi? Respondeu. Ou então, né, se ele não parar, ele vai passar um lead que não vai para frente, né, João? Exatamente. Então, talvez, se você não entendeu bem o problema, não conseguiu implicar e não está ali, né, bem, vamos dizer assim, o lead vocês estão no mesmo pé, entendem que vocês podem solucionar juntos, isso vai atrapalhar na hora que chegar no close. A probabilidade de no-show aumenta, né, o lead não vir para a reunião, aumenta também a probabilidade de o closer não aceitar o lead, então falar, olha,
esse lead aqui não dá, você não fez a qualificação básica, você não entendeu realmente o problema. Então, claro, o SDR não vai conseguir qualificar tudo, como timing, budget, essas coisas, mas pelo menos um mínimo, um compromisso de problema, ele tem que entregar para o time de close. Para continuar, para a gente seguir exatamente a jornada de compra e o funil de vendas exatamente feito para isso. Então, a cadência é assim e assim por diante. Perfeito, João. E aí, Lari, como eu falei, tem que ter essa consonância, né, entre o time de vendas e o time de SDR. Então, o SDR conseguiu qualificar, vamos dar uma experiência legal. Manda para o closer e também para o lead o que foi aquele compromisso de problema firmado entre as partes, né? Então, por exemplo, se você tem um certo problema, vai ser diferente do problema daquele lead. Então, o lead vai estar com XYZ de problema. Você coloca isso ali no e-mail, você reforça o que foi conversado e você já adianta para o seu close, já apresenta o close e já deixa a reunião marcada. Então, é uma linha de produção. Sai da primeira cadência de prospecção, passa para a cadência de qualificação, passa para a cadência de fechamento, passa para a cadência de boas-vindas e assim por diante. Perfeito, João. E assim, até já indo para o segundo pilar que você trouxe aqui para a gente, até já indo para o segundo pilar que você vai trazer aqui para a gente hoje, quanto que você acha que a questão da visibilidade impacta para o seu processo, para você conseguir rodar o Sales Engagement? Então, a primeira coisa é você ter visibilidade do que você tem que fazer de acordo com o momento do lead na jornada de compra. Então, eu consigo ver todas as atividades que eu tenho que fazer diariamente, por cadência, por lead, no momento de compra. Então, se tem um lead que está na qualificação, no fechamento, que está na prospecção, eu sei onde ele está. Então, eu consigo ter esse tipo de visibilidade. Além disso, eu tenho visibilidade das métricas. Então, se eu sei que a minha taxa de conversão é X, e que para eu bater minha meta, eu preciso de ter uma quantidade Y de leads, né, no topo do funil, eu converso com o meu gestor, igual eu fiz um one-on-one agora com o Luiz, onde a gente falou, olha, de acordo com o histórico de métricas que a gente tem aqui, para a gente ter a melhor visibilidade, a gente precisa colocar tantos e tantos leads no topo do funil. Então, cabe a comunicação com o time de SDR, com o time de marketing, para quê? Para garantir que, baseado na história de métricas que você tem, você consiga realizar aquela meta e sem perder a visibilidade do processo. E outra coisa que é importante na visibilidade, Lari, vamos supor que você tem uma cadência lá, vamos supor, no primeiro dia, mandar uma mensagem no LinkedIn, segundo dia, no mesmo dia, uma ligação, depois um e-mail e assim por diante. Vamos supor que você tem um time de SDRs e closers na mão. Chega na fase da ligação, você percebe que o seu closer, o seu SDR não estão convertendo bem. O que você tem que fazer? Você tem que sentar com esse pessoal, ouvir uma call, sentar do lado e ver se eles estão conseguindo qualificar bem. Por quê? Porque aquela métrica, aquela visibilidade, aquele ponto ali, vai te mostrar que você precisa melhorar o seu processo. Que você precisa qualificar melhor, para quê? Para corresponder com a experiência do cliente na jornada de compra. Então, o que eu falo muito com meus leads, se a sua taxa de conversão em ligação, que é o momento mais quente para avançar, que é o momento onde você está falando humano com humano, não é WhatsApp, não é LinkedIn, não é e-mail, e você consegue converter mais. Se não está legal no seu time, você tem que dar um passo atrás, sentar, entender se a qualificação está legal. E aí, o que você pode fazer? Por isso que a gente tem o Riv Academy, né? O que você faz? Você vira e fala assim, cara, vai fazer aquele curso no Riv Academy que o André está fazendo com relação à qualificação. Ah, você está com dificuldade em criar rapport, faz o curso de rapport. Então, o Riv, ele intercala com o Riv Academy no sentido que o Riv te dá a visibilidade de onde está o gargalo do funil, né? A partir daquela atividade parada, e o Riv Academy te ajuda a resolver se aquele problema for um problema de qualificação, de negociação, enfim. Você consegue tomar medidas assertivas nesse sentido. Sim, e você tocou num ponto, João, que é muito importante, que é até o terceiro pilar de Sales Engagement, que é a produtividade, né? Então, você tem um exemplo de que, às vezes, a sua produtividade está baixa e você precisa dar um passo atrás e voltar para ver, acompanhar a visibilidade, acompanhar a experiência de compra. Qual que você acha que é a melhor maneira para você acompanhar a sua produtividade como vendedor?
Então, isso vai depender muito da agenda que você tem, Lari. Mas, no geral, você, como vendedor, você tem que ter, pelo menos, por exemplo, você tem que entender qual que é a produtividade mínima que você tem a partir das suas métricas, já juntando lá com a visibilidade, qual que é a produtividade mínima que você tem que ter. Então, só para te dar um exemplo, nós que estamos aqui no Riva, a gente tem que fazer pelo menos 2 reuniões de diagnóstico e 1 reunião de demonstração por dia. Como que a gente sabe isso? Que a gente tem visibilidade. A partir das taxas de conversão, a partir do nosso ciclo de vendas, a gente sabe definir qual que é a produtividade necessária. Tem uma pessoa que ela trabalha mais com qualidade e com menos volume. Tudo bem. Por que ela trabalha com mais qualidade? Onde que isso vai impactar? Na taxa de conversão, que nada mais é que a probabilidade de vitória. Então, talvez uma pessoa não coloque tanto volume, então ela não é a pessoa mais produtiva, mas o que ela coloca, ela converte muito bem. Então, essa pessoa ela vai ser um pouco menos produtiva, vai ser o perfil dela, mas a qualidade dela é melhor. Por outro lado, se você tem uma pessoa que ela consegue qualificar mais rápido, mas com uma qualidade um pouco menor, ela precisa de ter mais produtividade para conseguir bater as metas. Então, é fundamental você entender qual que é a produtividade necessária. Por exemplo, quantos leads você tem que colocar no topo do funil? A partir do momento que você sabe quantos leads tem no topo do funil, quantos leads que têm que ser qualificados, quantos leads que tem que passar para o close, quantos leads que tem que receber contrato e assim por diante. Então, a gente faz uma engenharia reversa e a partir daí você tem uma noção da produtividade a partir das taxas de conversão de cada um dos seus vendedores. Sim, o famoso cálculo do deal flow, né, João? Você Perfeito. Acompanhar ali tudo que acontece e saber quanto que você Exato. tem para bater sua meta no fim do mês. Perfeito, Lari. E como a gente sabe, dia a dia de vendedor é sempre uma confusão, né? É um cliente ligando, pedindo resposta, é o outro que você está qualificando. E a gente sabe que muitas vezes, se você não tem um foco, né? Então, você vai fazer uma reunião, você senta e realmente concentra para aquela reunião e impacta muito na sua produtividade e vai acabar esbarrando na visibilidade que você tem, na experiência de compra que você entrega. Então, assim, eu queria saber de você, no seu processo, qual que é a chave da questão para você conseguir manter uma constância nessa sua produtividade? Perfeito. Lari, é uma questão de você sempre amadurecer os seus fluxos de cadência. Por quê? As métricas, elas vão te falar se o fluxo está correspondente com a jornada de compra ideal ou não. Então, por exemplo, se você percebe, né, como você mesmo falou, a gente tem que trabalhar da seguinte maneira. Nós que estamos na frente de vendas, a gente não tem que ficar pensando no próximo passo toda vez. Então, eu tenho um lead que está na qualificação, o outro que está no fechamento, um outro lead que já recebeu a proposta. Cada um desses leads tem um follow-up diferente. E como que você melhora a sua produtividade? De mês em mês, né? Você pega o final do mês, olha para trás e fala, olha, o que eu posso fazer nessa cadência para melhorar a minha produtividade? Para eu continuar dando a melhor experiência, mas às vezes você corta uma atividade e adiciona outra, enfim, você começa a entender o que é necessário para você converter de acordo com a jornada de compra do lead. Então, e é fundamental, ao contrário do CRM, que o time de vendas tenha uma plataforma como o Reef que vai te mostrando as atividades que você tem que fazer. Senão, você como você mesma falou, a gente já vive numa loucura em vendas, né? Então, se você tiver que pensar na próxima atividade, para aquele lead que está no topo do funil, na próxima atividade, para um outro lead que está em outro contexto na qualificação, para a próxima atividade, para aquele lead que está lá na proposta, que só falta uma ligação para você fechar, você fica louco. E aí você tem que definir prioridades. Por outro lado, se você tem uma linha de produção que segue a jornada de compra, se você tem as atividades que você tem que fazer, e você já sabe onde o lead está naquele momento do funil, naquela cadência, você consegue ter produtividade. Você consegue, olha, eu vou executar essa e essa e essa tarefa, por quê? Porque se eu executar essas tarefas hoje, eu sei que, de acordo com a jornada de compra, seguindo o processo correto, o meu lead vai converter lá no final. Então, a ideia é você ter o que fazer de acordo com a jornada de compra. E, claro, de mês em mês, você dá uma olhada na cadência, vê o que pode melhorar. Então, a gente fala num processo de melhoria contínua. E até para a gente finalizar, João, eu queria que você desse uma dica final. O que é essencial que você tenha
para poder ter um processo de sales engagement estruturado? Lari, na verdade, para você ter um processo de sales engagement não é tão difícil. A gente fica falando uma série de coisas, mas tudo se resume a 3 coisas fundamentais: pessoas, processos e tecnologia. Então, vamos falar primeiro de pessoas. Você saber ensinar aquela pessoa que está em frente às vendas, seja SDR ou Closer, qual que é a experiência que ela tem que dar para o lead. Então, ensinar as técnicas, né, Spin Selling, DPCT, ensinar programação neurolinguística, rapport, etc. E mostrar para aquela pessoa, olha, nesse ponto, a sua função é descobrir problemas, ter uma escuta ativa, implicar o lead e passar para o time de especialistas. Isso quando a gente estiver falando com o time de STF. Closer, a sua função é solucionar problemas. Vender é solucionar problemas. Então, você, como pessoa, tem que entender bem o problema do lead, o produto do lead, o mercado do lead, para que juntos vocês construam uma solução. Então, as pessoas são fundamentais. Muita gente quer robotizar as coisas, quer colocar script, quer mandar e-mail demais. Pessoal, a gente está vivendo, a tecnologia, ela não veio para destruir relação humana, ela veio para encurtar as dificuldades que a gente tinha, ela veio para ajudar. Então, nada é melhor do que isso que a gente está tendo, uma conversa onde a gente bate um papo. É a mesma coisa em vendas. Você começa a entender com escutativa, você começa a entender bem os problemas do lead, vai qualificando o lead e assim por diante. Então, pessoas são fundamentais. Pessoas são fundamentais para, desde o início, você mostrar que é um processo mais humano, que tem alguém ali que se importa com você. E aí a gente entra na empatia, por exemplo. Depois que você já tem as pessoas, você monta um processo para elas. Então, não adianta nada você ter um SDR que sabe entender o problema do lead, um closer que sabe entender, qualificar e fechar o lead, mas eles estão soltos. Se cada um fizer o processo de um jeito, Lari, o que vai garantir que você, como SDR, como closer, está dando a melhor experiência para o seu lead? Sabe o que vai garantir? Se você tiver a tecnologia correta. Por quê? Você montou um processo correspondente à jornada de compra ideal do seu lead. Então, você vai dar a melhor experiência para o lead. João, mas e se depois de um tempo eu perceber que o lead não está tendo aquela satisfação que ele tinha antes, que ela tinha antes? Não tem problema. É exatamente isso que a tecnologia vem para ajudar. A partir das suas taxas de conversão, você começa a encaixar o seu processo com tecnologia dentro da jornada de compra ideal. E aí as pessoas vão estar treinadas para fazer esse processo. Então, mais uma vez, pessoas treinadas para entender qual que é o momento do lead no funil, na jornada de compra, processos que correspondam à jornada de compra, para ajudar as pessoas a darem essa jornada para o lead, para, em vez de cada um fazer do seu jeito, ao bel prazer, as pessoas conseguirem dar a jornada ideal para o lead e, por fim, a melhor tecnologia, que vai te dar visibilidade, que vai dar produtividade e que vai te ajudar a corresponder com a jornada de compra ideal. Excelente, João. Acho que a gente conseguiu fechar aí, literalmente, com chave de ouro. Perfeito. Agradecer muito pela presença, por ter compartilhado conosco, viu? É um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lari.